Leituras no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aqui nesses dois primeiros versículos do capítulo 8, nós vemos que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, no dia seguinte, ele acordou cedo e ele voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Quando você abre o Evangelho de João no capítulo 7, você lê a história de Jesus voltando para Jerusalém. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, ele fez a cura, ele operou um milagre, ele curou um paralítico no tanque de Betesda, que fazia 38 anos que estava paralítico. E ele fez isso ali em Jerusalém. Por causa dessa cura que aconteceu em um sábado, ele mandou aquele paralítico tomar a sua cama e ir para a sua casa. Então aquele paralítico levava a sua cama voltando para casa quando encontrou os fariseus, que eram aqueles que lideravam o templo, os mestres que ensinavam nas sinagogas. E eles disseram para ele: não te é lícito fazer isso no sábado. E ele disse: aquele que me curou disse que eu posso levar a cama para minha casa. Perguntaram: quem foi que te curou? E ele disse: eu não sei. Mas alguns dias depois ele se encontrou com Jesus, e quando ele voltou a ver aqueles fariseus, ele disse: foi Jesus. Então aqueles fariseus foram conversar com Jesus, e Jesus disse para eles: examinais as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. E Jesus criticou os fariseus, mostrando-lhes que eles queriam encontrar a luz em João Batista, quando na verdade ele próprio, que era o mestre, o enviado de Deus, já estava na terra. Por causa dessa cura e por causa dessas questões que Jesus enfrentou com os fariseus, no capítulo 6, nós vemos Jesus voltando para as regiões da Galileia. A Galileia era um estado e várias cidades estavam na região da Galileia. Nazaré, onde Jesus cresceu, Cafarnaum, onde Jesus curou a sogra de Pedro e onde todo o ministério de Jesus praticamente se desenvolveu, foi na cidade de Cafarnaum, a cidade principal em que Jesus mais permaneceu durante o seu ministério. Também ali nós encontramos a região de Tiberíades, onde o mar da Galileia tem ali, na região de Tiberíades, ele é conhecido como Mar de Tiberíades. E Jesus, também ali na Galileia, fica a cidade de Caná da Galileia, que, segundo o Evangelho de João, no capítulo 2, foi o primeiro lugar onde Jesus operou um milagre, que foi em um casamento onde ele transformou a água em vinho. Essas cidades todas ficavam na região da Galileia e Jesus foi para a região da Galileia. E na região da Galileia, de acordo com o que nós lemos no capítulo 6, Jesus saiu para a região do mar de Tiberíades. E lá ele operou um milagre. Milagre da multiplicação dos pães.
E nessa localidade, depois que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães na região da Galiléia, na região de Tiberíades, no dia seguinte, Jesus mandou seus discípulos atravessarem para outro lado do mar, na mesma região da Galiléia, e o Evangelho de João nos conta no capítulo 6 que Jesus foi caminhando pela madrugada até que alcançou os seus discípulos, que tomaram um susto achando que era um fantasma, e ele entrou no barco. E quando ele chegou no outro lado da região da Galiléia, a multidão que estava ali em Tiberíades o seguiu. E Jesus disse: vocês estão me procurando não por causa dos milagres, mas por causa do pão que vocês comeram. E eu sou o pão da vida, e todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim. Ali Jesus estava antecipando que ele haveria de morrer no futuro e que depois ele deixaria antes da sua morte um memorial, o partir do pão e o cálice, simbolizando o seu corpo e o seu sangue derramados na cruz como um alimento espiritual. Depois disso, nós vamos para o capítulo 7 do Evangelho de João. E no capítulo 7, nós lemos que depois do que aconteceu no capítulo 6, ou seja, depois que Jesus, na região da Galiléia, operou o milagre da multiplicação dos pães e depois passou caminhando pela madrugada sobre o mar, até alcançar os seus discípulos, chegando à outra margem do mar da Galiléia, onde ele se revelou como o pão da vida. No capítulo 7, Jesus volta para Jerusalém. Jesus tem uma conversa com os seus irmãos. Os seus irmãos zombam de Jesus, dizendo que aquele que operava sinais deveria, querendo ser conhecido e buscando fama, ir até a Judéia. Jesus responde aos seus irmãos dizendo que para eles todo o tempo era o momento certo dele se revelar ao mundo. Mas Jesus disse: não é assim comigo, existe o tempo certo de eu me revelar. E Jesus subiu alguns dias depois da cidade onde ele estava, provavelmente Nazaré, porque o capítulo 7 fala que Jesus havia conversado com seus irmãos e eles cresceram na cidade de Nazaré. Ele foi até a Judéia, chegou em Jerusalém, na época em que estava ocorrendo a festa dos tabernáculos, que de acordo com Levítico, capítulo 23, versículo 39 até o versículo 43, nos fala que é uma festa que tem duração de 7 dias e no 8º dia é o dia de agradecimento, sendo que no 1º e no 8º dia existe o descanso. E durante esse período de 7 dias de festas, eles moram em cabanas. A festa dos tabernáculos também é conhecida como a festa das cabanas. E eles ficam ali, lembrando que eles ficaram durante 40 anos no deserto, caminhando no deserto para saírem do Egito, para chegarem até a terra prometida, que era a terra de Canaã. E durante esse período, que também é conhecido como a festa do Sukkot, que significa aguardo do Messias, eles também aguardam a chegada do Messias, no caso, o prometido de Deus. No caso, o Cristo, que Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que corresponde à palavra grega para a palavra Messias, que corresponde à palavra hebraica que se refere ao enviado de Deus. E quando se completam os dias dessa festa, quando eles já haviam acabado essa festa, Jesus vai até o templo e começa a ensinar, e ele começa dizendo que ele é o pão da vida.
Então, no capítulo 7, Jesus se revela como o Messias. Ele se revela como aquele que é a água da vida e como aquele que é o pão da vida. Jesus já tinha falado no capítulo 6 que ele era o pão da vida, já tinha falado para a mulher samaritana no capítulo 4 que ele era a água da vida, e agora no capítulo 7 ele está na festa dos tabernáculos, que é uma festa que comemora o período que Israel passou no deserto por 40 anos até chegar à terra prometida, e ao mesmo tempo eles aguardam a chegada do Messias. E Jesus vem e se revela justamente nesse dia, ensinando nas sinagogas, e o povo que estava aprendendo com ele se maravilha com seus ensinamentos e se maravilham dele não ter formação para ser um fariseu. Mas Jesus vem e fala a respeito dele próprio, dizendo que ele era o enviado de Deus e que ele tinha uma ligação com o Pai e que ele falava a respeito do Pai e a respeito dele. No final do capítulo 7, nós vemos que o povo se divide. Alguns passam a chamá-lo de profeta, outros o consideram verdadeiramente como Cristo, mas outros não o consideram como Cristo. E os fariseus terminam o capítulo 7 contando que enviaram servidores para prenderem a Jesus, mas eles não prendem a Jesus e ainda ficam maravilhados com a sua doutrina. E então, todos vão para a sua casa. Nicodemos é um dos fariseus que havia falado com Jesus, de acordo com o capítulo 3, e todos os que estavam no meio daquela festa, cada um vai para a sua casa. E agora começa o capítulo 8, que fala: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, o capítulo 7 termina com essa palavra: todos indo para sua casa. Jesus permanece em Jerusalém, mas ele vai para o Monte das Oliveiras. E, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Agora nós podemos entender por que o versículo 2 fala isso. Porque no capítulo 7 Jesus havia estado no templo. No dia seguinte houve uma discussão a respeito dele, todos foram para casa, os servidores dos fariseus não prenderam Jesus, Nicodemos defendeu Jesus, dizendo que ninguém poderia ser julgado sem que a sua doutrina fosse avaliada. Os fariseus respondem a Nicodemos: será que você também é da Galileia? E dizem que da Galileia não vinha nada de bom. Todos vão para a sua casa, e agora no capítulo 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, ele voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Antes de prosseguirmos,
vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre essa história, do versículo 3 até o versículo 11. Do versículo 3 até o versículo 11 de João 8, nós vemos a história da mulher adúltera. Jesus recebeu a acusação dos escribas e dos fariseus em relação a essa mulher que foi apanhada no próprio ato do adultério. O texto fala que eles queriam tentar a Jesus para terem do que acusá-lo. Por que o texto fala isso? Porque, de acordo com a lei, quando uma mulher era apanhada em adultério, era necessário que se trouxessem o homem e a mulher e que ambos fossem apedrejados. Eles não trouxeram o homem, trouxeram apenas a mulher e disseram para Jesus, versículo 5: E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eles disseram a lei pela metade. Eles disseram a lei fala que só as mulheres é que têm que ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus deu uma resposta totalmente fora daquilo que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus dissesse, talvez, traz o homem, porque a lei fala que os dois têm que ser apedrejados. Eles esperavam que Jesus talvez tropeçasse e dissesse, é verdade, vamos apedrejá-la. Então eles apontariam o dedo para Jesus e diriam, você é um mentiroso e um charlatão, porque a lei fala que tem que trazer o homem e a mulher, e você caiu na nossa cilada. Então, eles teriam do que acusar Jesus. E continuaram insistindo porque queriam que Jesus errasse e tropeçasse. Mas Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele vai muito além daquilo que eles poderiam pensar. Jesus fala, quem não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. Então, os mais velhos começam a ir embora um a um. Outro detalhe é que Jesus estava inclinado e ele escrevia na terra, enquanto a mulher era acusada, para dar um sinal a nós de que Jesus escreve os nossos pecados na terra, desejando que nós venhamos a nos arrepender e recebamos assim o perdão, assim como ele deu o perdão para essa mulher, dizendo, alguém te condenou? Ninguém te condenou. Então Jesus vai e disse, eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. O Senhor, ele não condenou a mulher, mas veja o versículo 11, vai-te e não peques mais. O Senhor deseja que nós nos arrependamos e não pequemos mais. Agora, a partir do versículo 12, Jesus, ele começa a dizer, mais uma vez, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Onde Jesus está falando essas palavras? Como nós dissemos no princípio desse capítulo 8, Jesus está em Jerusalém. Jesus tinha acabado de se revelar no capítulo 7 como a água da vida, como o próprio Messias logo após a festa dos tabernáculos, justamente a festa que também é conhecida como a festa do Sukkot, se escreve Sukkot, com T mudo, S-U-C-O-T, e significa que eles estão esperando o Messias. Jesus fala pela primeira vez se revelando como eu sou o Messias. Surgem discussões a respeito de quem ele verdadeiramente era, como ele poderia ensinar uma doutrina a respeito de si próprio, revelando-se como Filho de Deus, e todos vão para sua casa, porém Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e no dia seguinte, aqui no contexto do capítulo 8, ele volta a ensinar no templo, e ele é tentado com essa mulher que lhe trazem,
para tentá-lo e ele responde dessa forma extraordinária e logo na sequência ele fala: Eu sou a luz do mundo. No versículo 12: Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebam que Jesus, quando ele está dessa vez na Judéia, em Jerusalém, ele já fala na festa dos tabernáculos que ele é o esperado. E ele fala isso justamente na festa dos tabernáculos, que é a festa que o povo judeu comemora durante 8 dias e comemorando a passagem de 40 anos no deserto até chegarem na terra prometida em Canaã, e também revela que estão aguardando o Messias. Jesus se revela e no dia seguinte ele volta e fala: Agora que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que esse texto nos mostra é que Jesus, nessa vez em que ele está na Judéia, ele está insistindo e começando a se revelar como o Messias. Ele está dizendo agora: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida e agora eu sou a luz do mundo. E o interessante é que antes dele falar eu sou a luz do mundo, ele perdoa o pecado dessa mulher adúltera, dizendo: vai e não peques mais. E quando ele faz isso, ele está revelando que ele realmente é o Filho de Deus, porque ele tem poder de perdoar os pecados. E agora ele continua: disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então agora os fariseus voltam no dia seguinte, que eles já tinham começado essa conversa com Jesus no dia anterior, conforme a parte final do capítulo 7. E aqui eles retomam a discussão: você testifica de você mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Versículo 14: respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Jesus estava se referindo ao fato dele ter descido do céu e que ele morreria e depois ele voltaria para o céu. E Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não sabem de onde eu vim, ou seja, vocês não conhecem o céu. E também não sabem para onde vou, porque vocês não sabem que eu realmente sou o Filho de Deus e vou retornar para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus aqui está dizendo para os fariseus o que eles eram: acusadores de pessoas. Foram eles que pegaram a mulher em adultério, foram eles que carregaram a mulher perante Jesus, foram eles que expuseram aquela mulher. Imagine que, se aquela mulher foi pega no próprio ato, como foi que a trouxeram até Jesus? Será que a trouxeram com poucas roupas, como alguém que foi retirado ali, pego, surpreendido no próprio ato? Mas Jesus vem e fala para eles: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus perdoa aquela mulher. Agora no versículo 16: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aqui, Jesus faz referência de que o seu julgamento é o dele juntamente com o Pai, porque a lei dizia que para se receber o testemunho de uma pessoa, ele deveria ser confirmado por outra pessoa. Então Jesus, para responder para os fariseus que dizem que, versículo 13, tu testificas de ti mesmo e teu testemunho não é verdadeiro, Jesus vem e fala no versículo 16: na verdade, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus está dizendo: tem uma testemunha que está comigo e essa testemunha é o meu Pai, é o próprio Deus que me enviou. Verso 17: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então vejam que é por isso que Jesus agora faz referência ao Pai, para dizer que o testemunho dele a respeito dele mesmo é dele e também do Pai, para rebater os fariseus dizendo que a lei fala exatamente isso. Versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. 19: disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu:
não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus está dizendo, se vocês realmente vissem nos milagres que eu faço, no amor que eu manifesto, no perdão que eu dou para as pessoas, se vocês percebessem isso, vocês perceberiam Deus. Mas vocês não veem nada, então vocês também não têm como conhecer o Pai. Vocês não entendem nada de perdão, vocês só entendem de julgamento dos outros. Vocês carregaram a mulher adúltera e trouxeram para que ela fosse apedrejada, sendo que Deus me enviou para perdoar os pecadores. Então vocês não conseguem ver a Deus. É isso que Jesus está dizendo no versículo 19. Versículo 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque, veja, quando Jesus se apresentava como Filho de Deus, e quando ele faz isso no templo, sendo que ele não era fariseu, Jesus não era nenhuma pessoa que havia crescido entre os escribas e os fariseus, entre aqueles que eram responsáveis pela ministração no templo. Isso, inclusive, no capítulo 7, fala-se isso, que as pessoas ficaram maravilhadas da sua doutrina e diziam, como que ele ensina tão bem sendo que ele não tem letras? Ou seja, sendo que ele não foi preparado entre os fariseus para ensinar. E o detalhe, Jesus estava falando isso logo depois da festa do Sucote, da festa dos tabernáculos, que é uma festa em que eles, ao mesmo tempo que comemoram o tempo de 40 anos no deserto durante 7 dias até a chegada da terra prometida, também aguardam a chegada do Messias. E Jesus está ali se revelando como Messias, de acordo com o texto do capítulo 7, e aqui no capítulo 8, no dia seguinte, ele volta, perdoa os pecados da mulher adúltera e fala que ele é a luz do mundo. Então ele está se colocando como o Filho de Deus, como o enviado de Deus, como aquele que realmente é a pessoa que o povo judeu espera. E ele faz isso no templo e ainda conversando com os fariseus. Era motivo para ele ter sido morto. Mas ele não foi morto, porque ainda não era chegado o tempo dele, como diz o versículo 20. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. 22. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? Veja que pensaram que Jesus estava pensando em cometer suicídio. Versículo 23. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando Jesus, aqui no versículo 24, fala, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados, Jesus estava dizendo assim, se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês vão morrer em vossos pecados. Deus tem poder de perdoar os pecados. No caso de Jesus, que morreria na cruz por nós, para nos perdoar os pecados, quem não crê nele não consegue receber o perdão dos pecados. E vamos lembrar que lá no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus quem é o Senhor, Deus fala para ele, eu sou o que sou, eu sou. Então Deus se revela como o eu sou. E Jesus aqui está fazendo uma referência. Se não crerdes que eu sou, em outras palavras, se vocês não crerem que eu sou, o eu sou que se revelou a Moisés, que é o líder, o conhecido como o líder do povo de Israel, vocês vão morrer nos vossos pecados. Versículo 25. Aqui Jesus estava se revelando como Deus. 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Agora Jesus está dizendo, desde o começo eu já falei que eu sou a luz do mundo, que eu vim para salvar a humanidade. Versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Agora Jesus vem e fala novamente que ele é o Filho de Deus,
que ele recebe as palavras do Pai e que ele apenas anuncia as palavras do Pai. Versículo 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. As pessoas não conseguiam entender que Jesus, quando falava a respeito do seu Pai, estava falando a respeito do próprio Deus Pai. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora Jesus está falando a respeito da sua crucificação. Quando levantardes o Filho do Homem, Jesus foi levantado numa cruz. Então Jesus estava dizendo: no momento em que eu for crucificado, quando vocês levantarem o Filho do Homem, e aqui Jesus está se revelando como 100% carne. Ele está dizendo que ele era totalmente carne, que ele realmente era o Verbo e que assumiu a forma de carne, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como João disse no capítulo 1 do seu Evangelho. No capítulo 1, João fala que no princípio era o Verbo. Jesus estava no Gênesis, no princípio, quando Deus criou a terra, Jesus estava lá, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus na criação porque ele já era Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele se revela aqui: vocês vão me levantar como Filho do Homem, como carne. Eu vou morrer com a minha carne, e a minha carne vai ser sem pecado, e o meu sangue vai ser derramado, e então as pessoas vão receber o perdão dos pecados. Então, quando levantardes o Filho do Homem, versículo 28, então conhecereis quem eu sou. Por que Jesus disse isso? Porque ele ressuscitaria. Então as pessoas veriam que ele morreu, ele foi levantado e morto, mas ele se levantou. Então conhecereis quem eu sou. E ele fala mais uma vez: conhecereis quem eu sou. Vocês vão ver que eu sou o que sou, que é o Pai que disse isso para Moisés. Vocês vão ver isso quando eu ressuscitar, porque a ressurreição dos mortos é um milagre que vai mostrar que eu realmente sou Deus, que eu estou com o Pai e que eu faço as obras pelo Pai. Porque ninguém pode ressuscitar, ninguém pode dar vida a si mesmo, a não ser aquele que está com o Pai. Então eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui no versículo 29, nós temos uma aplicação. Sempre que nós fizermos a vontade de Deus e obedecermos a Deus, o Pai estará conosco, juntamente com o seu Filho agora, juntamente com o Espírito Santo agora, porque eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só. Versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Veja que muitas pessoas entenderam e creram nele. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31 nos fala, portanto, que nós só somos discípulos de Jesus se nós permanecermos na palavra dele. Muitas pessoas querem dizer que são discípulos de Jesus, mas eles não fazem o que está escrito na palavra, eles não permanecem na palavra, mas eles realizam o que eles querem, eles fazem o que querem, eles dizem o que querem, mas não é assim. Se vós permanecerdes na minha palavra, aí verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lendo a palavra, conhecemos a verdade, e a verdade liberta. Jesus disse, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus começa essa frase dizendo eu sou, ele está dizendo Deus, e eu sou Deus, e portanto eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui em João 8,32 ele está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis
Jesus, e conhecereis as obras que ele realiza e faz, a bondade, o amor, a misericórdia, e vocês vão entender que ele é o Messias, o Salvador, e vão recebê-lo como Senhor e Salvador. Só aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador, reconhecendo o sacrifício que ele fez na cruz, é que recebe a salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui, os fariseus estavam dizendo: nós não somos escravos de ninguém, não tem do que nós sermos livres. Nós somos descendentes de Abraão. E agora eles vêm e dizem isso, e Jesus, no 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus, portanto, abre os olhos deles e esclarece que vocês são escravos porque vocês estão presos no pecado. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus estava dizendo que o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Ele está querendo dizer que ele, como filho de Deus, sempre ficava com Deus, sempre estava no céu, sempre estava na casa de Deus. Mas o servo, aquele que é escravo, que vive no pecado, ele não fica para sempre na casa de Deus. Ele permanece na casa de Deus, ou seja, ele permanece na fé, na igreja, seguindo a Deus, enquanto ele obedece, enquanto ele vence o pecado. Qualquer um de nós pode estar na comunhão com uma congregação firme enquanto estamos santificados. Mas se nós erramos e tropeçamos, já não ficamos mais na casa. Agora o Filho, que é o Senhor Jesus, ele não tem pecado em momento algum. Ele está dizendo que o relacionamento e a comunhão com Deus, dele com o Pai, é algo que permanece para sempre, ao contrário do que ocorre com os servos, que permanecem nele quando estão em santificação e permanecem na verdade da palavra. Porque quando começam a pecar de maneira deliberada, já não permanecem, porque tomaram a decisão e o livre-arbítrio de caminharem no erro. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora Jesus está falando sobre o poder dele de perdoar os pecados. Ele está dizendo que se ele realmente libertar, realmente seremos livres do pecado. Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, liberta do pecado. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Os fariseus estavam querendo se vangloriar, dizendo: nós somos descendentes de Abraão. O que isso significa? Quando eles diziam: nós somos descendentes de Abraão, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vemos que Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele deixou a sua família, deixou as suas terras e começou a peregrinar pelas terras de Canaã, e Deus disse: essa terra eu darei futuramente para os seus descendentes. E pelo fato de Abraão ter obedecido a Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Então, quando os fariseus se vangloriam e dizem: nós somos descendência de Abraão, eles estão dizendo: nós somos descendentes daquele que tem um pacto e um relacionamento de amizade com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Agora Jesus vem e responde para eles no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus está dizendo: eu sei que vocês são descendentes na carne do Abraão. Só que vocês estão querendo me matar, sendo que o Abraão foi amigo meu, foi amigo do meu pai, ele foi amigo de Deus, ele foi meu amigo também, porque eu já estava com Deus. Então, Jesus estava explicando isso.
a minha palavra não entra em vós. Versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Versículo 39, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão creu em Deus. Abraão deixou a sua família. Abraão se relacionou com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. E Jesus está dizendo que ele, Jesus, versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus está dizendo que, na verdade, eles não eram descendentes de Abraão, porque se eles fossem, eles eram só na carne, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as mesmas obras de Abraão. Abraão buscava a Deus e Abraão fazia o que Deus lhe ordenava. Os fariseus seguiam uma doutrina, seguiam os mandamentos que foram deixados por Moisés, interpretando a doutrina como eles bem queriam e bem entendiam. Então Jesus estava dizendo, o pai de vocês não é Abraão, não. O pai de vocês são vocês mesmos, são a vontade de vocês. Vocês não têm Abraão por vosso pai. Agora no versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Justamente, Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia a Deus. E Jesus está acusando eles, dizendo que eles não obedeciam a Deus. Por isso que no versículo 38 ele fala, eu falo do que eu vi junto de meu Pai. Jesus está dizendo, eu realmente vi essas coisas e eu estou ensinando para vocês. Mas vocês fazem o que vocês viram junto do pai de vocês. E o pai dos fariseus, no caso, era a sua própria vontade. E Jesus revela isso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E o versículo 40, mas agora vocês procuram me matar, homem que tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, e Abraão não fez isso. Versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Versículo 42, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus estava dizendo, vocês não entendem, porque vocês não entendem a palavra. Versículo 44, vós tendes por pai ao diabo. Agora Jesus está sendo bem drástico, está sendo bem incisivo. Está dizendo que ou você escuta a Deus, ou se você não faz a vontade de Deus, então você está fazendo a vontade do diabo. E agora Jesus vai e fala declaradamente, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Quando Jesus está falando que Satanás foi homicida desde o princípio, Jesus está falando, lá no começo, ele tomou Caim para matar Abel. Logo no começo ele matou Abel, porque Abel honrou a Deus, enquanto que Caim foi lá, usado pelo diabo e matou seu irmão. Então ele está dizendo que, Jesus está dizendo que esses fariseus que o perseguiam eram iguais a Caim, que foi usado pelo diabo. E Jesus estava dizendo, o pai de vocês é o diabo, e o diabo foi homicida, o diabo é matador, ele mata as pessoas, ele procura roubar, matar e destruir, ele procura matar. E ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui, quando Jesus fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira, Jesus está dizendo que eles estavam se enganando, falando que eram descendentes de Abraão, quando na verdade não eram, pelas obras que faziam. E muitas pessoas estão na igreja dizendo que tomam ceia,
fazendo até mesmo muitas boas obras, ajudando na distribuição das cestas básicas e participando da adoração a Deus, mas, quando estão nas suas casas, praticam pecados, acessam coisas indevidas, falam coisas indevidas, distratam o marido, a esposa e os filhos, fazem uma série de pecados, mas ali na igreja estão se revelando como pessoas que são de Deus, quando na verdade vivem uma mentira. Se você tem vivido dessa forma, saiba que essa não é a forma que Deus quer que você siga, mas Ele quer que você realmente seja verdadeiro e que a vida nele seja verdade em você. Versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quando Jesus faz essa pergunta do versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus está dizendo, quem de vocês consegue mostrar um pecado meu para que eu seja perdoado, para que eu veja que eu estou cometendo algum erro? Mostrem aonde eu tenho algum pecado. Me convençam, digam, você está errado nisso. E se vos digo a verdade, por que não credes? Agora Jesus fala, se eu falo a verdade, por que vocês não acreditam? 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo, vocês não têm o Espírito Santo, vocês não têm a inclinação e a vontade de fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus falou que eles eram filhos do diabo. 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Alguns judeus diziam que Jesus era samaritano. Os samaritanos, eles eram aqueles que faziam parte das 10 tribos do norte. Quando nós lemos o texto no Antigo Testamento, nós vimos que logo que Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu Israel, governando sobre as 12 tribos de Israel. Porém, ele cobrou muitos impostos, e aqueles que faziam parte do Reino do Norte, que eram 10 tribos, se separaram e levantaram guerra contra Roboão. E Roboão ficou apenas com as 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte se mudaram e foram governadas por Jeroboão, que era o empregado mais importante do rei Salomão na época. E Jeroboão constituiu a capital em Samaria, e lá ele colocou bezerros para que as pessoas adorassem como se fosse Deus. Então aqui os samaritanos eram, portanto, israelitas também, mas eles passaram com o decorrer dos anos a serem chamados de samaritanos, como as pessoas que fazem parte do povo de Israel, mas que fazem parte do Reino do Norte. E Jesus aqui está sendo acusado. Os judeus estavam dizendo, nós bem dizemos que ele é samaritano. Em outras palavras, ele não continua na descendência de Davi, que no caso Roboão era da descendência de Davi, que era da tribo de Judá. E dizem, ele é samaritano e que tens demônio. Então eles vêm e dizem para Jesus, bem que a gente falou que você é samaritano e que você tem demônio. Aí Jesus responde, versículo 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Versículo 50, eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Versículo 51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Por que Jesus disse isso? Se alguém guardar a palavra dele e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, terá a vida eterna, nunca haverá morte. 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Versículo 53. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? 54. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Versículo 55. E vós não o conheceis,
mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. O que Jesus está dizendo no versículo 56 é que Abraão sabia que o Messias viria. E Abraão, embora tenha morrido, ele viu que da descendência dele próprio viria o Salvador. Deus fez uma promessa para Abraão, que da descendência dele viriam reis e que da descendência dele viria o Salvador. Então Abraão, ele viu isso no futuro e ele se alegrou, porque ele recebeu a promessa que o Pai fez para Abraão. E esse versículo 56 nos traz uma revelação. Tem muitas pessoas que recebem profecias de Deus e elas até duvidam que vai acontecer na própria vida. Abraão foi além na sua fé. Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele conseguiu ter a fé de que no futuro haveriam reis da descendência dele e que o Messias viria. Ele viu e ele creu que o Senhor faria tudo o que prometeu a ele, mesmo não tendo estado vivo para contemplar com os próprios olhos aquilo que Deus o prometeu. Por isso, em Hebreus, no capítulo 11, Abraão é um dos heróis da fé. Ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Ele creu, ainda que ele não viu. Ele viu antecipadamente o dia em que o Messias viria. E é isso que Jesus está dizendo. Abraão viu e ele se alegrou. Versículo 57. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eles realmente não entendiam que Jesus era o Verbo, que Jesus era eterno, que antes de Abraão, Jesus já existia. Versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, Jesus está fazendo uma declaração muito forte para os fariseus. Ele está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo assim, vocês sabem que Deus se revelou para Moisés, dizendo que ele deveria mostrar para os egípcios, quando perguntassem quem é o teu Deus, que você deve dizer, o meu Deus é o eu sou. Jesus está dizendo aqui, na cara dos fariseus, eu sou Deus. Versículo 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que os fariseus pegaram as pedras para matarem Jesus? Porque nessa hora em que ele faz essa declaração, dizendo que antes que Abraão existisse eu sou, ele está dizendo, quando Abraão falava com Deus, ele estava falando comigo, porque eu já estava com o Pai, eu já era o Verbo divino. Então eles falaram, tem que matar ele, porque ele está se fazendo Deus. Mas Jesus escapou no meio deles e saiu do templo. Ele se escondeu e passou pelo meio deles e saiu, porque não era tempo ainda de Jesus morrer.